Bom, então é o seguinte, vamos falar sobre o que eu aprendi no curso de constelações familiares, né? Esse curso, gente, foi uma formação, né? Então, agora eu posso ser uma consteladora, mas também foi uma vivência muito profunda e muito transformadora, né? Vocês viram. E eu, assim, honestamente, eu ainda tô um pouco bagunçada, porque mexeu muito comigo, mexeu muito com tudo que eu penso, mudou muito minha visão para muitas coisas. Na verdade, não é que mudou, é que trouxe uma nova forma de ver as coisas é, que eu não estava acostumada, né? Então, teve algumas coisas que mexeram muito na minha estrutura mesmo. E eu ainda estou tentando sentir aqui o que será de mim, né, com essas mudanças todas. Bom, então eu vou falar das coisas que mais me marcaram, mas para começar, eu acho que é importante falar sobre as ordens do amor, que é a base assim das constelações familiares, né? As ordens do amor que o Bert Hellinger trouxe. Hoje eu já postei um vídeo falando sobre a primeira ordem do amor, que é a do pertencimento, e tem outras duas que já tem outros vídeos também que vão ser postados, que falam sobre o equilíbrio de troca. Isso foi uma coisa que mudou muito, que mexeu muito comigo, apesar de eu já saber um pouco, mas da forma como me foi mostrada, mexeu muito, muito mesmo. E a terceira lei é da hierarquia, né? E que elas estão entrelaçadas, elas todas estão entrelaçadas. Então, assim, essa forma de ver, ela me trouxe uma amplitude, digamos assim, ela me ajudou a ver como um todo, porque aqui eu sempre ensinei, né, e eu sempre fiz na minha vida, e não deixou de ser minha base, não vou trocar nada, né, mas assim, a partir da emoção, a emoção é o centro. E lá, nas constelações familiares, ela me mostrou outra forma de ver, né? De enxergar a partir de outro ponto. E também fez muito sentido para mim. Então, para mim, foi uma nova forma de chegar à verdade, né? E que eu acho que contribui e acrescenta muito para o que eu venho fazendo, tanto para mim, pro meu trabalho pessoal, quanto para o meu trabalho como terapeuta, o meu servir ao mundo, né? Então, as ordens do amor, para mim, elas me trouxeram muita paz, um conforto, porque eu entendi como as coisas têm que ser. Então, deu para ver, assim, que a gente às vezes fica vendo defeitos em coisas que tinham que ser assim, que tinham que ser assado. E quando a gente vê da forma que o Bert Hellinger traz, é totalmente diferente, porque tudo que é para mim, se eu fosse resumir o curso todo em uma palavra, seria aceitação. E essas palavras sempre foi uma chave para a caminhada espiritual, caminhada de autoconhecimento, né? Mas é uma aceitação de tudo que tem. Então, tanto a gente aceitar os pais que a gente teve, as experiências que a gente teve, dolorosas ou não, e essa coisa, assim, quando a gente aceita o que tem de ruim, a gente pode fazer diferente, né? Então, uma coisa que ficou muito claro é o quanto nós repetimos, né, padrões, e isso aí foi realmente uma nova forma de ver para mim, né? Mas nós repetimos muitos padrões que estão num sistema familiar. Então, muitas vezes eu repito coisas e ajo de forma automática e eu tô repetindo coisas que um ancestral meu fez, assim, uma avó, uma bisavó, sabe? Então, isso foi muito interessante de ver. Eu não gosto quando as pessoas falam assim, isso pra mim ainda não cabe, eu não sei explicar, mas ainda não cabe quando fala assim, eu estou pegando uma carga que é de outra pessoa. Pra mim, toda carga que a gente pega é nossa, é minha, né? Sempre foi assim, o Pathwork ensinou assim pra mim. Então, nunca, eu não acho, assim, que seria justo você pegar a carga de outra pessoa, né? Então, quando fala assim, eu tinha uma raiva que era da minha avó. Ok, mas se a raiva era da sua avó, pelo menos eu penso assim, que essa raiva, ela era igual a que você tinha na sua alma em outra vida que você viveu, sei lá,
sei lá, eu não sei explicar. Só sei que não faz sentido pra mim eu falar que estou vivendo uma coisa que era da minha avó, né? Mas faz sentido pra mim dizer que eu estou vivendo uma coisa que foi idêntica, uma história que é idêntica à história da minha avó, porque a minha alma ressoa com aquela experiência. Então, gente, isso aqui tudo é minha interpretação, você pode achar diferente, não tem problema. Eu não tô falando que eu sou a dona da verdade, mas eu estou aqui sempre compartilhando a forma que eu vejo as coisas e eu não sou a dona da verdade, tá bom? Então, se vocês quiserem discordar, podem discordar, fiquem à vontade, mas eu vou falar aqui como que eu penso, porque a gente pode também contribuir uns com os outros com a reflexão, né? Então, eu falei que ia falar da lei do amor, das ordens do amor, mas deixa eu falar primeiro do campo mórfico, né? E do sistema. Nossa professora lá, linda, querida Ana Paula Veiga, ela mostrava, ela desenhava pra gente como que era um sistema, e ela pegava uns almofadas e ela fazia um círculo com várias almofadas. Então, imaginem essa cena aí, tá? Um círculo com várias almofadas, sendo que isso é o nosso sistema familiar. E aí, esse sistema, ele é um sistema que ele existe dessa forma, né? E aí quando um lugar desse sistema, uma almofada dessas, deixa de estar ocupada, o que que acontece? Abre espaço, tem um espaço vago para outra pessoa chegar no sistema. Só que então, esse lugar no sistema, ele é habitado por várias pessoas, né? Desde o nosso tataravó, tataravó, né? Até a gente, até o nosso filho, nosso neto, enfim. Então, não que todo mundo ocupe o mesmo lugar, mas eu tô dizendo que pessoas lá atrás podem ter ocupado esse lugar, depois uma outra pessoa de outra geração ocupou, aí morreu, aí outra pessoa ocupou e outra ocupou. E aí esse campo, esse lugar que a pessoa ocupa no sistema familiar vai criando um campo de memórias, que eles também chamam de campo morfogenético. É um campo que tem informações. Então as crenças que aquela pessoa teve, né, as dificuldades que aquela pessoa teve, fica registrada ali naquele lugar que você está habitando, sabe? Que você está ocupando agora naquele sistema familiar. Por isso, o que que acontece? Aí a gente entra na primeira lei do amor, que é a do pertencimento. A lei do pertencimento diz que todo mundo tem o direito de pertencer. E assim, inconscientemente, a gente prefere morrer do que não pertencer. Porque pertencer é uma coisa assim, uma necessidade de alma da gente, sabe? Então, todo mundo tem que pertencer. E quando uma pessoa deixa de pertencer ao sistema porque foi excluído, rejeitado, humilhado, enfim, de alguma forma foi retirado desse sistema moralmente ali, né? Eu não sei nem se eu tô falando certo, tá, gente? Mas assim, quando ela deixa de pertencer, isso cria uma desarmonia no sistema. Por quê? Porque é uma lei, todos devem pertencer. Então, quando um deixa de pertencer, cria uma desarmonia. E isso afeta todo mundo do sistema, né? E aí, o que que acontece? Aí a pessoa, né, ocupou, aí tá lá no sistema e tem um lugar vago no sistema. Aí, né, vamos supor que você tá lá querendo encarnar, e aí você vê lá o papai e a mamãe, um lugar vago. Vou até usar o jeito que a Ana Paula me ensinava, né? Aí vê o papai e a mamãe em um lugar vago. Aí o papai e a mamãe é o portal para você entrar nesse sistema, né? O papai e a mamãe daquele jeitinho que tem ali. Então você vai ver aquele portal e fala assim, opa, vou entrar nesse portal. E aí você vai lá e cai nesse lugar no sistema. Só que chega lá, você recebe um pacotinho de informações de tudo que já aconteceu ali naquele lugar, né? E você tem os desafios, os mesmos desafios que outras pessoas tinham nesse lugar, né, que ocuparam nesse lugar, você também tem, se eles não tiverem resolvido, né? E resolver tem a ver com a nossa consciência, com a tomada de consciência, né? Então vamos supor que um desses lugares é um assassino ou um estuprador. O estuprador é um típico bem rejeitado, bem excluído mesmo, né? Então vamos supor que um desses lugares é o estuprador. Aí, o que que acontece? Ele vai vir com aquela tendência,
de ser um estuprador. E vamos supor que isso já foi ocupado por 3, 5, 10 membros da família e nunca ninguém conseguiu fazer uma inclusão disso, um pertencimento dessa pessoa no sistema. Então aquilo vai ficar registrado no campo de memória e quem chega depois pega essa carga e tem essa grande tendência de repetir tudo. Por quê? Porque a lei, ela convida a que todos pertençam. Então, enquanto alguém for excluído desse sistema familiar, ele vai continuar sendo convidado e vindo no nosso filho, no nosso neto, no nosso bisneto, até que alguém consiga trazer a inclusão para esse sistema. Entendeu, gente? Nossa, isso é punk, vocês não acham? Vou até tomar um gole do meu espumante. Quer dizer, então, que a gente tem que aceitar um estuprador na família. Quer dizer, então, que a gente tem que aceitar um assassino. Quer dizer, então, que a gente tem que aceitar um alcoólatra. Como é que a gente vai? Quer dizer, então, que a gente tem que aceitar uma prostituta, né? Então, isso é muito importante, porque aquela pessoa que caiu naquele lugarzinho ali e tem aquela tendência e está sendo carregado por aquele campo de memórias de forma automática, né? Se ela não perceber, ela vai viver as dores de ser excluída, ela vai viver as dores de não conseguir, porque vai ter aquela coisa que vem de dentro que é mais forte do que ela, de ser aquilo, de ter aquela conduta, vai sofrer as dores da exclusão, para que todo mundo que esteja ali convivendo naquele sistema é mais uma oportunidade de quê? De incluir, de pertencer, porque todos têm que pertencer. Entende? Então, por isso que eu falei que pra mim a chave assim, se fosse resumir em uma palavra, era a aceitação, porque nós temos que aceitar. A gente tem que aceitar. E aí, eu vou até pular aqui para um outro assunto, né, do que estava proposto, que foi uma dinâmica que ela fez lá, que é a do abuso, né? Gente, é muito comum história de abuso sexual na família. É impressionante, é muito comum, nos dias de hoje é muito comum ainda, né? E lá no nosso grupo tinha várias pessoas que já tinham tido abuso, né? E aí a gente fez uma dinâmica para ver essa coisa do abusador que foi excluído, né? Isso vale tanto para o abusador que foi excluído, como para o abuso também. Se eu excluo o abuso, se eu vivi um abuso na minha vida, e aí eu excluo essa experiência, eu falo que ela não pode ter acontecido, que não era justo, que não era para ser assim, que estava tudo errado, né? O que acontece? Quanto mais eu rejeito isso, eu não aceito isso, mais a minha filha, o meu filho, ou quem quer que venha depois de mim, tem a chance de viver isso também. Porque quando a gente rejeita, aquilo fica mais forte. Sinistro isso também, né, cara? Então, gente, olha só por que esse curso, né, mexeu tanto comigo, assim. Essas são duas coisas que foram muito fortes. E eu sei quanto que é difícil. Eu não sofri abuso nessa vida, mas assim, eu sei, eu já, né, lidei com gente que passou por isso, eu sei o quanto que é doloroso você viver uma experiência dessa. E você precisa se harmonizar com essa experiência se você não quiser que o seu filho sofra. Então ela até contou uma história de uma mãe que tinha muito medo de abuso, né, e tal, e tinha medo que a criança, que a filha dela sofresse um abuso, e era bem que fadada, carta marcada para sofrer um abuso, a não ser que ela, né, aí isso aí pode ser, tanto quando eu tomo consciência, né, e eu aceito, eu faço uma harmonização, eu incluo aquilo, todo mundo que vem depois de mim, e até atrás, se beneficia disso. Ela até deu um exemplo ali de um cardume de peixes, que uma vez estava todo mundo, cardume de peixes, indo por um caminho, né? Aí de repente saiu um jato de petróleo, então eles tiveram que desviar. E aí passaram centenas e centenas de anos desviando, só que o petróleo acabou e eles continuavam desviando automaticamente. Até que um dia um peixinho, né, decidiu passar pelo caminho antigo, onde tinha a coisa de petróleo. E
esse peixinho, ele sentiu muito medo, ele sentiu pânico de fazer isso, mas ele sentia que tinha que fazer isso. Então ele foi lá e passou, e aí viu que não tinha mais petróleo, ele não morreu e saiu do outro lado. Era um caminho reto assim, né? E todos os peixinhos estavam desviando. Quando ele fez isso, gente, ele registrou aquilo no campo mórfico. A partir daí, os peixinhos que vêm por trás podem passar por esse caminho, não precisa mais desviar. Entende? É por isso que quando eu evoluo, né, quando eu curo alguma coisa em mim, eu abro caminho para todos na minha família. Por isso que quando a gente cura uma ferida emocional, isso impacta tanto ao nosso redor. Entende? Eu vi que a Gina falou que a família não poderia trabalhar essa tendência para mudar isso, ou isso tem que ser vivido? Não precisa ser a família, pode ser uma pessoa, né? Se uma pessoa fizer essa mudança, já muda para todo mundo. Todo mundo, na verdade, todo mundo passa a ter o poder de escolha. Não quer dizer que todo mundo vai passar reto, mas agora, a partir de então, que esse peixinho fez o caminho reto, todo mundo que vem atrás pode escolher ir por aqui ou ir por aqui. É uma escolha. Mas enquanto não tem, todo mundo vai automaticamente, sem questionar, por um caminho, não sabe nem porquê. Então, hoje, nós estamos vivendo desse jeito. A gente está vivendo, repetindo memórias, sem questionar. Memórias, inclusive, memórias de dor. Entende? Então, a gente só consegue fazer uma escolha, a gente só consegue deixar de agir dessa forma automática, sendo levado por essa força, né, propulsora, assim, se a gente tomar consciência, né, e aceitar, só se a gente aceitar o que teve por trás. Então, esse aceitar inclui tudo, inclui tanto as experiências negativas, quanto as coisas que foram excluídas, quanto a vida que tivemos, os pais que tivemos, as experiências que tivemos, tudo. A gente tem que aceitar tudo. Só quando a gente aceita e está harmonizado com o nosso passado, é que a partir de agora a gente pode fazer escolhas diferentes. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por uma situação, né? Eu que estou no caminho há um bom tempo, tem coisas que quando eu vou investigar, eu acho facilmente a causa. É fácil de resgatar uma informação. Agora tem coisas que eu ajo de forma automática, né? Que eu vou lá e falo, pô, aquilo tá me incomodando. E eu não sei, é muito irracional. Essa é a palavra que sempre vem. Poxa, é irracional, eu faço de uma forma irracional, não sei de onde que vem. Geralmente quando é assim, não sei de onde que vem, ele tá registrado geneticamente, né? Nesse campo mórfico familiar, nesse campo coletivo. Entende? Então, aí que chegam as constelações familiares. O que é uma constelação familiar? A constelação familiar é você olhar para esse sistema que tem vinculações invisíveis. A gente não está vendo, mas elas estão agindo, né? Elas estão agindo entre nós, mas a gente não está vendo. Então, a constelação familiar, ela é uma forma de você olhar para esse sistema e olhar para os elementos que tem nesse sistema. Então a gente pode, por exemplo, descobrir um ancestral que tem aquela mesma situação. E aí, gente, eu não sei, eu não posso afirmar nada, mas assim, sabe quando fala sobre obsessão espiritual? Eu entendo, né? Eu entendo que essa tendência é mais ou menos o que acontece numa obsessão espiritual. A gente se sente obsediado porque a gente faz uma coisa que nós não estamos conscientes daquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos sendo levados a agir daquela forma, né? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, questionar, né? Mas ok, estamos falando da constelação. Então, a constelação, o que acontece? Esse campo mórfico, ele tá aqui. Ele existe, ele está aqui e a gente pode acessá-lo na hora que a gente quiser, da forma que a gente quiser, né? Basta que a gente tenha a intenção, simples assim. Então, não sei quem nunca participou de uma constelação familiar, mas quando você chega, você fala assim, o constelador fala assim, agora você vai entrar no papel da mãe dessa pessoa. E
e simplesmente você entra. Por quê? Porque ele colocou a intenção ali, o campo está, você respira. Se você quiser, você entra nesse campo, você respira e aí você começa a sentir tudo que aquela pessoa que está naquele campo sente. E você começa a ter acesso a essas informações. Para que você consiga fazer isso, você tem que se esvaziar. Esvaziar do que você acha, esvaziar dos seus medos, esvaziar das suas intenções, né? Isso tanto o constelador quanto a pessoa que vai representar ali. Porque se eu tiver uma intenção de parecer alguma coisa, se eu ouvir a história da pessoa e quero achar que é alguma coisa, que eu uso o meu mental e tal, eu já estou atrapalhando. Agora, se você se esvazia e se abre, né, para que a verdade brote, ela brota. Então é incrível, parece mágico, mas acontece mesmo. Quanto mais sensível, mais perceptível a gente está, mais fácil fica de perceber mesmo dessas informações virem à tona. E quando elas vêm à tona, a gente pode fazer movimentos de organização desse sistema familiar. Então, agora eu vou trazer uma lei do amor, pelo menos. Eu tô assim meio sem ordem aqui no meu script, mas é mais ou menos assim. Vamos falar da hierarquia dos nossos pais, porque isso é uma coisa que mexeu muito também comigo, né? Eu sempre fui... uma das coisas que eu levei para trabalhar lá foi a minha questão da superioridade. Eu tenho uma questão de superioridade, de às vezes de querer me sentir superior, né? E também me sinto extremamente inferior em outras situações, porque é uma das dualidades, né? Que eu tenho e que muita gente tem, né? Então, essa foi uma das coisas que eu levei. Gente, e eu vi que a superioridade, ela é extremamente comum, né, de acontecer com uma inversão de hierarquia em relação aos nossos pais. É porque a gente, de repente, olha para os nossos pais, porque quando a gente olhou ali, aquele lugar vago no sistema, aquele portal disponível, aquele pai exatamente como ele era, aquela mãe exatamente como ela era, e topou entrar naquele lugar, naquela hora eles foram úteis, né? Aí depois que a gente cresce, né, que a gente vai crescendo, a gente vai questionando e vai começando a botar defeitos nos nossos pais. E a gente pega e fala assim, não, você fez errado, você não devia ter feito assim, você devia ter feito assado, né? E aí começa a vir uma superioridade, porque essa visão que a gente tem, né, se eu estou enxergando aquele defeito e ela não, a minha mãe e meu pai não enxergou, então quer dizer que eu sou melhor. E aí a gente começa de pequeno, enquanto os pais são grandes e eu sou pequena, a gente começa a inverter essa hierarquia. E aqui reside o maior dos problemas da nossa vida, porque é aqui que a gente interrompe o fluxo de tudo, de amor, de prosperidade, de alegria, de bem-aventurança. Pelo menos foi isso que eu entendi, sabe? Pra mim fez todo sentido. Então, se a gente só pegar o nosso caminho, né, de evolução e só agir pra corrigir esse negócio, essa merda que a gente fez aqui, né, de estar maior do que os nossos pais, se a gente só se colocar como pequeno e almejar, almejar sentir uma gratidão verdadeira pelos nossos pais, pronto, não precisa de mais nada na vida. O problema é que para chegar nesse ponto tem muita areia. Muita areia, como é que fala, gente? Ah, sei lá. Tem muita água para rolar, né? Assim, uma coisa assim. Então, e é aqui que entram as minúcias do caminho que eu vim ensinando das emoções, né? Então, existem 3 leis do amor. A lei do pertencimento, que eu falei que todo mundo tem que pertencer, e quem é excluído tem que ser incluído, tem que ser aceito, né? Para que ele deixe de reverberar nas gerações futuras. Tem o equilíbrio de troca. Nossa Senhora, esse equilíbrio de troca mexeu demais comigo, inclusive, vou confessar para vocês, com a minha postura aqui no Instagram, eu tô questionando. Porque ela diz assim, diz que tem que ter um equilíbrio de troca nas relações. Então, um não pode dar de mais e o outro de menos, sabe? Em qualquer relação, para ter uma harmonia, tem que ter um equilíbrio nessa troca. Então, vamos supor que uma pessoa vem e faz uma coisa para mim. E aí eu pego e fico tão grata, é inconsciente eu querer retribuir aquilo para aquela pessoa.
E aí, o que que eu faço? Eu quero dar mais, não é? Tipo assim, a pessoa me faz um favor, eu falo, nossa, eu vou fazer um almoço, vou fazer um bolo, dar pra aquela pessoa, eu quero retribuir mais ainda, de tão grato que eu tô. Aí quando eu faço isso pra aquela pessoa, o que que a pessoa faz? Ela se sente muito grata também e ela quer dar de volta. Então, esse é um ciclo natural que tem da energia do dar e receber. E quando a gente só quer dar e não quer receber, sabe o que que isso quer dizer? Porque quando, né, uma pessoa dá, a outra recebe, aí quer dar de volta, aí o outro recebe, o que que vai criando? Vai criando um relacionamento, vai criando um vínculo, né? E quando eu dou e falo, não, não quero trazer de volta, o que que eu tô dizendo? Não quero relacionamento, não quero vínculo. Então, aquelas pessoas que falam cheia de orgulho, ai, eu não gosto de receber, eu gosto só de dar, como é bom, né? Doar, me doar para as pessoas e eu não preciso de nada, não recebo nada. Isso é tudo lorota, entendeu? Porque por trás mesmo é porque a pessoa não tá querendo se relacionar, então ela tem medo de criar vínculo. E também tá querendo manter essa postura de superioridade sobre o outro, né? Porque eu dou. Então quem é que dá e o outro recebe? São os pais que são maiores, né? Os pais dão e os filhos recebem. Os pais dão a vida e os filhos recebem a vida, né? Então, quando eu falo eu não quero receber de volta, eu quero me manter nessa postura aqui, de grande e o outro pequeno. Então, eu tô alimentando uma relação de superioridade. Sabe? E no relacionamento a dois? Se uma pessoa vai lá e dá muito, né? E faço tudo pro meu marido e não sei o que, papapá, e não deixa nem o fulano fazer nada. Você tá fazendo errado, então você merece, inclusive, né? Merece, inclusive, se ferrar por causa disso. Você me desculpa a palavra, mas nós, não tô falando de você não, tô falando de mim também, tô falando de nós todos, entendeu? Porque a gente fica nessa coisa de, é bonzinho, é bom a gente fazer isso, né? E não questiona essa superioridade, essa coisa que tem por trás dessa atitude de só querer dar e não receber, entendeu? Então a gente tem que saber quando a gente tá dando demais. Isso é uma coisa que eu tô falando que tá pesando pra mim, porque eu acho que às vezes eu tô dando demais aqui, entendeu? Mas eu vou continuar dando, só que eu preciso fazer um equilíbrio aqui. Então, mas eu já tô colocando as coisas certas, sabe? Tô diminuindo, tô vendo o que que é justo, o que que é, né, o que que é, o que que não é esforçoso demais pra mim, o que que não é penoso, porque tava trabalhando demais mesmo pra gerar muito conteúdo aqui e eu percebi que eu tô dando demais e eu preciso do retorno. E o retorno ele não tá vindo ainda, então eu preciso frear, dar uma freada nesse dar demais, entende? Mas se preocupem não, tá, gente? Vocês não tem nada a ver com isso não, isso é tudo coisa minha. Aí o que que acontece quando tem esse desequilíbrio de troca? A pessoa que tá dando demais, ela se sente na, no direito de cobrar. De cobrar e de ficar nesse lugar de superioridade. E a que tá recebendo demais e ela não tá conseguindo retribuir, sabe o que que acontece com ela? Ela se sente sem dignidade. E quando ela se sente sem dignidade, sabe o que que ela faz? Ela não consegue pagar, ela tem uma dívida, ela não consegue pagar, ela se retira da relação. Então, quantos relacionamentos não devem acabar por conta disso, por conta dessa dinâmica? Me digam aí. Muita, né? Porque a pessoa que não consegue pagar, né? Já viu aquela história assim, a pessoa fala, ai, você é boa demais pra mim? Termina um relacionamento e fala, você é boa demais pra mim? Gente, eu já fiz isso muito. Ai, meu pai, de ficar me doando, achando que eu tinha que ser uma perfeição incrível. E eu só me ferrava, sabe? Então, então não é bom, gente. Não é bom. Isso me fez questionar também as coisas gratuitas que a gente faz, sabe? Porque eu sempre soube disso. Minha terapeuta já tinha falado isso pra mim, eu já tinha experimentado isso, mas quando a gente faz uma coisa de graça pra alguém, a gente tá criando isso, porque não tem um equilíbrio de troca, entendeu?
Não tem um equilíbrio de troca, então vai dar ruim, vai dar ruim. Eu não posso atender ninguém de graça, vai dar ruim. Por quê? Porque eu tô gerando muito valor pra pessoa, aquilo que eu tenho pra dar, o meu trabalho, eu sei que é muito valoroso, então eu tô dando aquilo de muito valor, a pessoa vai se sentir o quê? Não digna, ela vai se virar contra mim, ela vai ficar puta comigo. Entendeu? E ela vai me machucar ainda por cima. Então, não é bom fazer nada de graça. Quer dizer, gente, peraí, vamos corrigir, né? Não vamos levar as coisas ao pé da letra. Eu acredito que essa energia de dar e receber pode ser assim, vem por aqui e eu dou por aqui, sabe? Não exatamente na mesma moeda. Eu recebo muito, eu dou muito, por exemplo, aqui no Instagram e eu recebo muito da vida. Então, essa energia de dar e receber tá acontecendo, tá fluindo, entende? Mas em algumas relações isso não é possível. Se a pessoa não tiver consciência que ela precisa colocar, ela precisa doar aquilo que ela vem recebendo, ela entra nesse lugar de não dignidade e acaba quebrando as relações. Então, bom, eu acho que eu falei das 3 leis. Deixa eu ver aqui nas minhas... Ah, tá. Não vou falar isso não, porque amanhã vai sair o vídeo, aí vocês veem o vídeo. Eu quero falar sobre a vítima, né? Ela fez uma dinâmica da vítima, meu Deus do céu, como essa dinâmica mexeu, como essa dinâmica foi clara, né? Muitas pessoas se colocam no lugar de vítima, e hoje eu vou falar uma coisa aqui, porque eu quero ser cada vez mais autêntica, sabe, gente? Então eu vou falar hoje aqui sobre algumas posturas, uma postura que um grupo de pessoas tem. Primeiro deixa eu explicar essa coisa da vítima. Lá ela mostrou, a gente fez a dinâmica do campo mórfico, a gente entrou no campo da vítima e entrou no campo do assassino, né? E a gente pode descobrir o seguinte, que toda vítima de assassinato está pedindo para morrer. Respira isso aí. Que toda vítima de abuso, eu tô falando de coisas inconscientes, de forma inconsciente, tá? Que toda vítima de abuso está pedindo para ser abusada. Que toda vítima de violência está pedindo para receber essa violência. Não fiquem bravos comigo, não sou eu que tô falando isso, tá? Não sou eu que tô falando que é assim que as coisas acontecem. Eu vi lá isso acontecendo e é assim... faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque assim, lá ela explica que a vítima, ela não quer solução, ela quer aliados. E se você pensar assim, ó, lá nessa situação foi o seguinte, a gente tinha uma vítima e um assassino. Aí a vítima, ela se fazia de coitadinha e o assassino ia em cima, mas ela provocava, de uma certa forma ela provocava. Então quando a pessoa que estava vivenciando no campo da vítima, ela não queria sair daquilo, sabe? Ela não queria sair daquela situação. Ela queria continuar ali. Ela queria levar o assassino, o algoz, até o limite. E sabe o que tem por trás? Tem um jogo de dominação, porque a vítima ela manipula para ter poder sobre o outro, para infligir culpa no outro, para o outro ser excluído pela sociedade. Então ela se faz de coitada, de frágil, de impotente, coloca o outro com um superpoder que ela dá dando para ele, porque ela fala assim, olha, eu não tenho meu poder, você faz o que você quiser de mim. Gente, eu tô falando assim, abstraiam aí, viajem na maionese comigo pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, tá? Aí, quando a pessoa vai lá e comete aquilo, sabe o que acontece lá na dinâmica? Primeiro fica perplexo porque perdeu o controle, né? Ela perdeu o controle, o algoz perdeu o controle. E aí o que acontece? Fica punido. E sabe o que ele se sente? Vítima, ele caiu no jogo da vítima. Então ele fez o que a vítima queria, não era exatamente assim, às vezes é o que a pessoa quer também, né? Mas às vezes ele cai no jogo da vítima, se ferra e aí vai lá ser
massacrado pela sociedade, digamos assim. Eu não tô falando que os algozes, os assassinos, são vítimazinhas também, tá? Não tô falando nada disso. Eu tô falando sobre o Eu tô falando só pra gente desmascarar que a vítima não é tão frágil e tão boazinha quanto parece. Que é tão algoz quanto o outro algoz. E que o algoz é tão vítima quanto essa vítima. Entende? Então, isso ficou muito claro pra mim. Isso, na verdade, isso me libertou de algumas coisas, sabe? Me libertou de algumas coisas que às vezes eu me colocava como algoz. E eu falava, opa, peraí, eu não sou tão algoz assim, porque aí eu comecei a ver como que a pessoa estava provocando aquilo. Ao mesmo tempo, quando eu estou vítima em algum lugar, eu comecei a me questionar, o que que eu estou fazendo para provocar essa atitude no outro? Então, provavelmente tem alguma atitude inconsciente que eu não tô vendo, porque o meu consciente às vezes vai falar, mas eu não tô fazendo nada. Mas inconscientemente você tá fazendo alguma coisa. E aí a gente precisa descobrir, porque a gente tem que entender que nós não somos só o consciente, nós somos o consciente e o inconsciente. Entende? Então, a vítima, por exemplo, do abuso, ela tá pedindo o abuso inconscientemente. A vítima do assassino, ela tá pedindo pra morrer inconscientemente, né? A vítima de violência doméstica, ela tá pedindo. E uma das formas, por exemplo, de pedir talvez seja, né, continuar naquele relacionamento. Ah, eu tô num relacionamento abusivo, né? Ai, coitadinho de mim, coitadinho. Outro dia não veio umas meninas aqui, vinham me encher o saco, porque... Desculpa, tá, gente? Hoje eu tô falando assim mesmo, vou falar assim mesmo, que hoje eu tô nessa. Então, assim, veio me encher o saco porque eu falei assim, né? Porque ficou perplexa quando eu falei que a vítima de... Por que a menina não tinha que se meter em quem tava recebendo violência doméstica, né? Então, se ela tem um cara, né, que é agressivo, que não sei o quê, desde o início do relacionamento e tal, ela tá continuando ali, ela se faz de inocente, ela se faz de frágil, né? Ela inconscientemente tá mantendo aquela situação ali, por que ela não sai? Não tem, então, de uma certa forma, ela tá inconscientemente pedindo, seja usando uma inocência, que inocência não é bom. Eu tenho um post lá das antigas que eu falo que inocência não é bom, gente. Ser inocente não é bom. Ai, eu não vejo maldade no mundo. Só você que vai se ferrar por isso, entendeu? E vai ficar manipulando os outros que você é boazinha, mas não é, porque todo mundo tem maldade dentro de si. Entendeu? Então, a pessoa que tá lá num relacionamento abusivo, ela sabe que ela tá num relacionamento abusivo, no nível consciente, semiconsciente ou inconsciente, mas ela sabe que ela tá. E ela tá pedindo pra ficar ali. Ela tá usando, ela tá fechando os olhos, ela não tá querendo ver coisas que a vida tá mostrando pra ela. Entendeu? Então, o que eu queria falar do grupo de mulheres aqui, do grupo de pessoas, que é o grupo de feministas, né? Eu já fui feminista. E hoje em dia eu não me enquadro mais nesse nome, e eu não desmereço o total, mas o que eu não me encaixo é na posição de vítima que muitas feministas se colocam, né? E de opressão aos homens, e de ódio dos homens, porque dá pra ver, dá pra sentir. Se você entrar no campo do feminismo, você vai sentir o ódio que tem. Entendeu? Aí vai falar assim, nossa, mas nós somos melhores que os homens, mas se os homens fizeram a maldade com as mulheres por ódio, por que o seu ódio é melhor do que o ódio dos homens? Então, é nesse ponto que eu falo que esse vitimismo que eu vejo às vezes algumas feministas se colocando, né, ele é totalmente nocivo. E só se ferra quem tá nesse lugar, entendeu? Então pronto, falei, vou dar minha opinião mesmo, claramente, é isso que eu penso, tá? Quem não quiser mais me seguir por causa disso, pode ficar livre à vontade, com todo amor do coração. Vamos mudar de assunto agora. Eu ia falar de prosperidade. Sabe essa dinâmica de um dá, aí o outro quer retribuir, aí você sente grato, quer retribuir, e não vem mais, só não vem mais. Então, quando você sente grato, você ativa a energia da prosperidade, entende? Então a gratidão, ela atrai mais. E a ingratidão, o que ela faz? Vamos supor que você vai lá e recebe do vizinho um bolo. Aí você fala, não gostei desse bolo. A pessoa vai querer te dar outro? Não. Agora, se você fala... Nossa, você sente verdadeiramente gratidão. Nossa, que bolo delicioso. Nossa, eu tava morrendo de fome, que não sei o que. Sabe o que vai acontecer? A pessoa vai querer dar outro bolo pra você.
né? Ou seja, gente, a chave para a prosperidade é a gratidão. Eu cheguei nessa conclusão. Ai, ai, Ana Maria escreveu, peraí, amiga, respeita, tá falando rápido. Eu não sei. Mesmo quando a abuso ocorre nos... Depois eu leio as perguntas, tá? Que senão não vou conseguir terminar e eu tenho até que olhar aqui que horas são. 9h17, daqui a pouco já tá acabando a live. Então, gente, aí, nessa coisa da gratidão aqui, sabe onde que reside o maior problema de prosperidade na vida? A gente não ser grato à vida que nós recebemos. Porque me diz uma coisa. Ah, eu tenho uma casa. O que vale uma casa? Ah, respira. O que vale uma casa se eu não tiver a vida? O que vale dinheiro se eu não tiver a vida? O que vale um relacionamento se eu não tiver a vida? Nada. Então, tudo que vem antes é a vida. E a gente tem uma tendência de desmerecer a vida demais. Demais. Por quê? Porque por conta dos nossos choques de dor que a gente viveu e a gente pegou, foi pro nosso lado mal, nosso ódiozinho e começou a ser ingrato. A vida que recebemos de quem? Que deu a vida? Foram os nossos pais. Ou seja, gente, enquanto a gente não sentir, a minha amiga pediu para eu falar mais devagar, eu tô tentando. Então, enquanto a gente não sentir gratidão pela vida, e eu não tô falando, gente, gratidão de obrigada, mãe, obrigada, pai. Eu não tô falando de palavras e de atitudes, eu tô falando de sentir aquela gratidão profunda. A gratidão, quando você sente, gente, ela inunda. Não sei se vocês já sentiram, tá? Eu sei, tem uma pessoa que uma vez foi para um trabalho de Daime e ele ficou muito impressionado, uma pessoa próxima a mim, e ficou muito impressionado que ele disse que ele nunca tinha sentido gratidão e ele sentiu no trabalho. E ele falou, caramba, ele descobriu como que era sentir gratidão. Quando você sente gratidão verdadeira, isso inunda o seu peito, sabe? Você não consegue esconder. Então, para mim, hoje em dia, a meta é sentir essa gratidão pela vida que eu recebi, pela minha mãe, pelo meu pai. É conseguir olhar para eles e falar assim, só gratidão. Mas enquanto eu tiver uma reclamação, gente, eu não me exponho na gratidão. E vale para todos vocês. E enquanto eu não tiver 100% na gratidão, não está aberto 100% o fluxo de prosperidade da minha vida. Sabe? Então, se eu quiser ter uma vida 100% próspera, eu preciso abrir esse canal 100% em relação aos nossos pais, de gratidão. Entende? De felicidade, de amor. É isso mesmo. Então, a chave para a prosperidade é a gratidão. Anotem isso aí, gente. Por favor, façam um escritozinho nos stories e me marca. Essas frases, a frase que eu falei aqui que foi importante para vocês, me marca. Olha, aí é um equilíbrio de troca, tá vendo? Vocês estão retribuindo o que eu tô fazendo. Eu tô aqui, né? Um monte de coisa e eu tô aqui, né? Doando com amor. Então, quando vocês vão lá e devolvem isso pra mim, vão lá e faz um postzinho, porque me ajuda, porque ajuda as pessoas a conhecerem meu perfil, às vezes a contratar uma coisa minha, que eu preciso de dinheiro, né, pra comer, pra não sei o que, pra viver. Então, vocês me ajudam com pequenas coisas, sabe? É o equilíbrio de troca, entendeu? E vamos lembrar também que o que a gente atrai, né? Se a gente não tá atraindo esse retorno, é porque a gente também não tá dando esse retorno. E normalmente a gente pode olhar para a situação dos nossos pais. Se eu tô sendo ingrato com os nossos... A Rosilane falou, você tá engraçada hoje, tô adorando isso. Pois é, você tá vendo tanto que essa imersão me transformou, né? Eu tô cansada, gente, eu não quero mais ser boazinha. Sei o que eu sou. E quem quiser ficar aqui, fique, entendeu? Então é isso. Então, quando a gente tá recebendo ingratidão da vida, é porque nós estamos tendo ingratidão a quem? Aos nossos pais. O que eu pude ver nesse curso de constelação é que tudo que tem no nosso sistema familiar ali, quando a gente vai pra vida, a gente repete. A gente repete no trabalho, a gente repete no grupo da academia, no qualquer grupo que a gente vai participar, a gente vai estar repetindo. Então, a gente sempre vai olhar
para os nossos pais, ali que está a raiz do negócio. Entendeu? Por isso que os pais, gente, os pais, oh meu Deus, os pais a gente precisa venerar esses seres e aceitar que eles deram o melhor. Sabe um outro insight muito legal que eu tive? Isso aqui foi totalmente meu e foi assim foi um insight que eu tive na sessão de ayahuasca que a gente teve depois da formação de constelação familiar. Olha só, os nossos pais, eles receberam uma coisa dos pais deles, né? Eles receberam uma vida ali, receberam um tanto de afeto, um tanto de atenção, uma educação, um tipo de educação, e eles receberam aquilo e se tornaram os pais que eles foram. E eles deram o melhor deles para superar aquelas dificuldades que eles tiveram, para dar um pouco mais pra gente, sabe? Então, eles melhoraram um pouco do que eles receberam para que a gente recebesse. Aí a gente chega aqui, ó, aí tem um lugar aqui, né? Deixa eu pegar exemplos aqui com canetas, tá? Aí aqui, ó, os avós nossos deram uma educação para os nossos pais, né? Aí os nossos pais deram uma melhorada e deram pra gente aqui. Aí a gente aqui vira e fala assim, poxa, mas você não fez direito, eu precisava disso, daquilo, você devia ter feito outra coisa, você devia ter sido melhor, né? Você devia ter me dado isso, isso e aquilo. A gente fala assim, mas a gente só pode perceber isso porque a gente recebeu isso. Se a gente tivesse recebido o mesmo que ele recebeu, a gente teria feito ou igual ou pior. Sabe? Então, a gente só tá aqui em condições de melhorar um pouco o que os nossos pais nos deram, a questão da consciência, porque eles já melhoraram o que eles receberam. Então, a gente julga os nossos pais a partir do que nós recebemos, mas nós recebemos muitas vezes mais do que eles receberam. Então, olha como é irreal, como é desumano essa cobrança que a gente tem com os pais, gente. Não é? E aí, sabe o que eu vi mais? Que eu aprendi lá nessa sessão de ayahuasca? Que tudo isso aqui faz parte de um plano maior. Então, percebe que o nossos pais não foram uma continuação disso aqui, um projeto melhorado? As tomadas de consciência dos avós fizeram com que os pais nascessem melhores, né? Ou melhores, assim, mais, com maior tendência evolutiva e melhorassem um pouco para que nós também fizéssemos. E isso tem sido repetido desde muito, muito, muito tempo. Ou seja, estamos dentro de um plano da salvação de Deus. O plano da consciência. Entende? Então, chega, me arrepia o que eu vou falar aqui agora. A gente não precisa honrar todo mundo que veio antes? Meu olho tá cheio d'água mesmo. A gente não precisa honrar todo mundo que veio antes de nós, porque só por conta de tudo que eles viveram, tudo que eles superaram, tudo que eles sobreviveram antes de nós, é que nós estamos aqui hoje com a consciência que nós temos, com as condições que nós temos? Entende, gente? E aí, sabe o que eu descobri também, né, com essa imersão? É que a gente se sente fraco, com medo, quando a gente quebra essas raízes e a gente pensa que é só nós na vida e pronto. Sabe? A gente pensa que somos só nós, então a gente sente medo da vida. Agora, se a gente toma todas essas raízes e carrega no nosso coração, porque elas estão dentro de nós somos uma sucessão disso, né? E se a gente toma eles no nosso coração, nós não estamos mais sozinhos. Aí a gente consegue ir, ó, e enfrentar o que quer que a gente tiver que enfrentar na vida, inclusive a nossa missão. Ou seja, cada um de nós aqui, ó, avó, mãe e filho, teve a sua função nesse plano da salvação, a sua missão. Então, cada um exercendo o seu papel faz com que o plano da salvação continue. Então, a Maria que chega aqui depois, ó, vou botar ela pequenininha aqui, ela tá recebendo muito mais do que eu recebi. E muito mais do que minha mãe recebeu, muito mais do que minha avó recebeu. E ela vai, a partir disso, ela vai
continuar oferecendo isso ao mundo, entende? E vai continuar, o nosso projeto continua e a gente vai eternizado nessa cadeia de seres, entende? Ai, o que mais, gente? Tá quase acabando a live? Deixa eu ver, tá quase acabando. Eu quero falar também sobre vícios. E eu vou falar também, eu queria falar também sobre amor interrompido. Uma outra coisa que eu vi lá, né, que eles ensinaram lá, é que a gente, em algum momento, a gente interrompe, não todos, mas ela disse uma estimativa lá, entre 10 pessoas, 8 têm amor interrompido, de mãe e de pai. Ou seja, em algum momento, nós interrompemos esse amor. Nós deixamos de sentir, nós cortamos o vínculo desse amor com os nossos pais. E quando a gente faz isso, gente, a gente não consegue dar o nosso amor e amar ninguém. Não vai ter nenhum relacionamento que a gente vai entregar esse amor. Sabe? Então, esse amor interrompido fomos nós que interrompemos. Nossa mãe tá aqui, a gente foi, em algum momento, a gente falou, não quero mais esse amor, não vou mais sentir amor por você porque dói. Porque não sei o que, a gente interrompeu. E a gente foi seguindo a vida com uma cisão dentro de nós. Então nós é que temos que fazer essa caminhada de volta para resgatar esse amor que foi interrompido, porque quem interrompeu fomos nós. Outra coisa, insegurança significa, né, aos olhos das constelações familiares, falta de mãe. A mãe é a segurança, né? É só você observar um bebê. Quando o bebê sente medo, o que ele quer? Ele quer a mãe. Quando você passa um frio, um gelo, né, passa por uma situação super difícil, o que você faz? Eu quero minha mãe, não é? Porque a mãe é aquele colo, é aquela segurança. Então, quando você se sente inseguro, muitas vezes tem a ver com esse amor interrompido de mãe, com esse amor que você interrompeu, esse vínculo que você interrompeu com a sua mãe. Entende? E aí, assim, não importa a mãe que você teve, ela pode ter sido péssima mãe, mas ela já tinha te dado tudo que ela tinha que ter dado, e era a vida. O único papel da mãe, aos olhos da constelação familiar, e do pai, é dar a vida. Criar é bônus. Criar, dar uma boa educação, dar amor, isso é bônus, isso não é mais papel de pai e mãe, aos olhos deles, né? E isso fez sentido pra mim. E quando você para ver isso, sabe? Porque a gente entendeu na educação, na cultura, que tem que ser bom pai, que tem que ser boa mãe. Mas se a vida é o que é o mais valioso, se você for grato pela vida que você recebeu, você faz o que você quiser da sua vida. Porque você tem um fluxo de prosperidade, entendeu? Agora, quando você vira para sua mãe e tá brigando com ela porque ela não te deu isso, não te deu aquilo, não te deu outro, você tá tá interrompendo o fluxo de tudo que você poderia ser na vida. Você tá interrompendo. Agora, quando você é assim, ó, vamos fazer aqui com os remedinhos, tá? Esse aqui é a frente do remédio, ó. E esse aqui é a outra frente do remédio. Então, ó, esse aqui é o filho, esse aqui é a mãe, né? Enquanto você tá olhando pra mãe aqui reclamando com ela, a vida tá indo pra lá, ó. Você tá contra o fluxo, entende? Então, se você fica olhando pra ela reclamando, parado nas dores e não sei o quê, né? A vida fica travada pra você. Você não consegue que a vida flua. Então, o que você precisa fazer é o seguinte: obrigada, mãe, por tudo que você me deu. Vira pra sua vida, né? E vai cuidar da sua vida, porque aqui, ó, a vida flui através da mãe e você vai ter tudo que você precisa. E só para finalizar, eu quero falar sobre vícios. Vícios é falta de pai, né? Eu acho que eu vou ter que fazer uma outra live para falar sobre relacionamentos, né, aos olhos das constelações familiares, porque assim, é muita coisa, gente, e é muito rico mesmo. Acho que eu vou ler aqui o que vocês estão falando, porque daqui a pouquinho vai cair a live e não vai dar para falar muita coisa, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ai, tem muita coisa aqui, vocês falaram bastante, eu gostei disso, viu? É exatamente assim mesmo, o pessoal tá concordando comigo, tem gente que tá com a cara de assustada pelo que eu falei.
Isso aconteceu comigo essa semana. Eu não consegui pagar e a pessoa, sentindo-se superior, até falou coisas bem duras. Mas cuidado com o lugar de vítima, tá, Rosilane? Já viu que ser vítima não é bom pra ninguém. É exatamente assim mesmo, tá bem claro. Todo mundo tem os dois lados, sombras e luz, exatamente. Pipocarena. Sandrinha, mesmo quando o abuso ocorre nos primeiros anos de vida, Não sei do que você estava falando, mas, né, a gente traz o pacotinho. Deixa eu ver. Concordo plenamente com essa questão de feminismo em ter ódio dos homens e vítima ao mesmo tempo. Ai, que bom que eu não tô sozinha. Que live perfeita. Obrigada, Sandra. Você tá engraçada hoje, tô adorando isso. Verdade, você tá engraçada mesmo, risos. Ótimo, parabéns. Tá linda, espontânea. Obrigada, gente. Muito bom esse tema. Parabéns, maravilha de live. Está certíssima. Nossa, foi pra mim a live de hoje. Estou fechando. Aí a Jane. Estou fechando essa situação com tudo que você está falando. Que bom. Sempre me senti superior aos meus pais, a Sandra disse. Gina, esse brilho no seu olhar não é só lágrima, é felicidade. Olha, não é não. Não tô tão feliz assim quanto eu gostaria hoje não, mas tá tudo bem. A Lu chegou. Oi, vou assistir já agora, depois eu volto do início. Tá bom, Lu, acho que você vai gostar. A Jane, estava precisando ouvir isso para lacrar tudo que vem construindo. Que bom, querida. Fiz escolha de ficar com minha mãe e aí foi muito difícil no início conciliar mãe, marido e filha. Mas agora acho que transcendi isso tudo que você está falando, fecha toda a minha vivência. Pois é, as constelações familiares, ela tem esse poder de fazer tudo fazer sentido. É muito legal. Eu gostei muito, tô apaixonada. Tenho 15 irmãos. Nossa, caramba. Sou a 16ª, meu pai tem 90 anos. Caramba, que varão, hein? Minha mãe precisa de mim, mas percebi que cresci com essa convivência. Sim, a gente pode cuidar da mãe, mas de um lugar de filho, sabe? Sem superioridade, sem dar ordens, sem controlar, sem desmerecer, sem subjugar, sabe? Quando a gente quando a gente ajuda a mãe, cuida da mãe, de um lugar de superioridade, aí a gente tá travando o fluxo. Então tem que achar essa linha tênue. Tá caindo a live. Oba, faz outra live mesmo. Gratidão por essa live. O melhor presente que os meus pais puderam me dar foi a vida e eu posso fazer diferente a partir de agora. Que bom! Quero me libertar de mim mesma. Vivi presa no amor por alguém que não existia. Ele me traía e eu só tinha medo de perder ele até que ele me largou. Gente, tá acabando a live, 7 segundos. Muito obrigada pela presença de todos. Um beijo no coração de vocês. Compartilhem a live com as pessoas, tá?